O que nós temos de característica do governo Lula para os próximos 4 anos? O que nós temos sem sombra de dúvida nenhuma, isso tá no plano de governo dele, isso está sendo propagado pela mídia aí, e isso não é fake news, ou seja, é uma característica dos governos do PT, né? E do governo Lula foi assim nos 8 anos que nós tivemos do governo Lula. É o fortalecimento do Estado, né? É o aumento da estrutura estatal dentro da sociedade brasileira. O que isso significa dizer? O Estado vai ter muito mais intromissão na vida das pessoas. Ou seja, Lula foi eleito, né, e isso foi uma proposta de governo dele, ele já sinalizou aumento de ministérios, por exemplo. Ou seja, ele está aumentando a estrutura estatal de forma a que o Estado, né, passe a atuar de uma forma mais incisiva ou mais presente mesmo na vida das pessoas. Ele já também anunciou que vai manter muito forte os programas assistenciais, inclusive vai aumentar isso, né, com o objetivo de dar mais poder de compra, melhorar a vida das pessoas, ou seja, as questões de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, que é o atual Auxílio Brasil hoje, isso vai ser uma marca muito forte, ou seja, tendo uma estrutura estatal mais presente, né, a tendência é de que o gasto estatal para fazer isso também aumente. Ele também já falou que vai mexer em teto de gastos, já falou também que vai valorizar funcionário público, já falou que vai realizar concurso público. Então, ou seja, a tendência é que o gasto público aumente. Estou falando tudo isso porque quando há gasto, e é gasto público, haverá necessidade de existir uma maior receita do Estado. Só que também uma das promessas do Lula é fazer a reforma tributária, né? Objetivando uma maior simplificação dos impostos e também prometendo uma economia, de forma a aumentar o poder de compra do brasileiro. Essa equação ela é de difícil solução, né? Tanto é que o Lula prometeu isso também lá em 2002, né, e 2006, quando ele foi eleito pelas 2 vezes anteriores. A Dilma também prometeu isso, não fez. Temer também, Bolsonaro também, ninguém conseguiu fazer. Mas isso também é uma promessa de campanha dele. O que acontece, né? O que acontece é que, como o gasto estatal vai aumentar, haverá necessidade de aumento de receita. E se ele está prometendo uma reforma tributária para diminuir o gasto no consumo, o custo tributário no consumo, vai haver a necessidade do Estado buscar uma fonte de receita em outros locais, em outros ramos. E a partir daí, pesquisando, olhando também algumas notícias que saíram na mídia, e eu gostaria de dividir com vocês aqui, é que é fato que o governo já se manifestou que tem, e isso não é uma questão particular do presidente eleito, do Lula, né? Mas os outros candidatos que concorriam também diziam da necessidade de aumentar o imposto da herança. E no caso da equipe econômica do Lula, que ainda não foi anunciada, mas havia um assessor na campanha dele para assuntos econômicos, e ele deu diversas entrevistas dizendo que tem a proposta, né? A proposta dele seria aumentar o imposto da herança, né? E eu vou dividir aqui com vocês uma tela para vocês verem, ó. Aqui, ó. Economista ligado a Lula fala em aumento progressivo de imposto sobre a herança, de imposto sobre herança, ITR, IPVA até IPTU. E aí a gente vai ler a notícia aqui e ele fala aqui num dado momento, ele dizendo, aqui eu acho que está aqui, ó, ele fala que há necessidade de inclusive, taxar as grandes fortunas, ou seja,
haverá necessidade de novas receitas e também falou, né, da necessidade de aumentar o imposto da herança. Então, essa é uma tendência, que é uma notícia de junho de 2022 do Valor Econômico, e aqui ele fala que vai haver, né, a possibilidade, há uma possibilidade de ter um aumento progressivo do imposto da herança. E o que é esse aumento progressivo do imposto da herança? Na verdade, ele fala aqui da necessidade de ter escalonamento do imposto da herança. Hoje, o imposto da herança ele está fixado em até 8%, e os estados é que definem como ele vai incidir. A alíquota dele, né? E a intenção é fixar uma progressividade, ou seja, se a herança vale mais, haverá uma alíquota maior, né? Isso hoje já existe em alguns estados, os estados já definiram sobre isso, mas a intenção da equipe econômica, né, ou pelo menos do assessor econômico de campanha do presidente eleito, de que essa é uma ideia de ser colocado como uma obrigatoriedade para os estados estabelecerem uma progressividade, ou seja, quem tem menos paga menos, quem ganhar mais como herança vai pagar mais. Além disso, tem uma outra reportagem aqui que ele fala, que eu vou compartilhar com vocês também, que ele fala cadê aqui, ó. Ele fala aqui, ó. É uma notícia de 21 de outubro, então ela é recente, né? As propostas de Lula que podem afetar o seu bolso, segundo o assessor econômico de campanha dele, Guilherme Mello. E ele fala aqui da taxação de dividendos, ele fala aqui da elevação da faixa de isenção do imposto de renda, fala da taxação de fortunas e herança. E ele diz aqui, ó, existe algum plano de taxar fortunas, isto é, o patrimônio dos mais ricos, ou então aumentar a alíquota sobre as heranças, né, independentemente de ser rico ou não. Ele falou, essas também são possibilidades. Existe uma discussão sobre isso no mundo inteiro. E no caso brasileiro, especificamente, a taxação sobre heranças é bastante baixa e não é progressiva. A alíquota máxima é de 8%, né, e alguns estados cobram apenas 4%, não importando o tamanho da herança, seja um apartamento de 500 mil ou uma fortuna de 500 milhões. Também teria que introduzir aí a ideia de progressividade. Essa ideia é decisiva, é um dos aspectos fundamentais para a gente discutir tributação de renda e patrimônio, ou seja, tributação direta. Então, meus caros, eu trago tudo isso para vocês, por quê? Porque há uma tendência do nosso governante eleito para os próximos 4 anos mexer, né, alterar a questão do imposto da herança. Então, essa é uma tendência. Mas, diga-se de passagem, que nós temos que destacar aqui também, que essa questão do aumento do imposto da herança, ela não é uma novidade para nós brasileiros. Por quê? Porque isso é uma proposta que já existe de longa data, mas de longa data mesmo, muito tempo, né? Por quê? Porque, conforme eu falei para vocês, já há propostas dentro do Senado Federal de aumentar esse teto de 8% para até 20%. 20%. O que isso significa dizer? Que o inventário, se aprovado esse projeto, o que tende a ter o apoio do presidente da República, né, o aumento, o imposto da herança vai sair de 8% até 20%. Os estados vão poder cobrar até 20%. E convenhamos, tratando-se aqui do caso do Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, o nosso governador também já mencionou que para manter as alíquotas, né, reduzidas do ICMS, vai ter a necessidade de buscar outras fontes de receita. Então, o que eu estou falando? O que eu quero dizer a vocês? Que há uma onda, há uma sinergia, há uma tendência, né, de acontecer esse aumento do imposto da herança e doação. Então, o inventário vai ficar mais caro e a doação vai ficar mais cara